Mateus 1, do versículo 1 ao 17. É isso mesmo, a gente vai ler esse monte de nome aí. Confiem, tá bom? Vai dar tudo certo. Genealogia de Jesus. A gente olha para esses textos, né, e acha estranho às vezes, né? Tipo, parece quase só uma formalidade, né? Mas há lições aqui, há lições preciosas para nós. Vamos ler, ó, a genealogia de Jesus. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. E Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Quando a gente se depara, né, com essas genealogias, a gente sempre passa rápido por elas, né, e fala, vamos para o que interessa. É isso que passa muitas vezes na nossa cabeça, né? Algo que foi escrito há tanto tempo e é uma leitura às vezes difícil, com nomes difíceis, né? Nomes, eu li bem devagarzinho para não errar nenhum nome. Ainda teve um ou outro que ainda dá uma enroscadinha. Nomes difíceis de ler, né? Tá aí ótimas sugestões, né? Não, melhor não. O meu filho vai chamar Pedro mesmo. Acho que, não sei se tem algum outro nome aqui que me chama. Davi já tem um Davi na família. Acho que não vai dar certo. Mas é sempre uma leitura difícil, né? A gente trata como uma formalidade quase, passa por isso. Eu já fiz isso muitas vezes, né? A gente vai começar agora um novo ano, né? A gente se propõe muitas vezes, o que é muito legal, falar, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, eu vou pegar um plano de leitura, eu vou pegar uma Bíblia daquelas agora que tem, tipo, 365 dias, eu vou ler a Bíblia o ano todo. E geralmente quando a gente chega ali em Levítico, aquela parte que tem essas genealogias, essas coisas, a gente sempre dá uma enroscada, é um texto que parece que às vezes a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo, mas quando a gente olha para a história do Natal, vários autores citam esse texto e mostram para a gente que tem muitas lições aqui, lições muito valiosas para nós. E é sobre isso que eu quero falar com vocês então hoje. Para a gente entender esse texto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que isso aí não foi escrito para nós, necessariamente. Tipo assim, nós não éramos o público-alvo de Mateus. Quando Mateus escreveu isso aqui, quem estava passando na cabeça dele não era um monte de mineiro lá em século 20, 21, que ia ler e entender, né? Mateus era judeu, e ele estava escrevendo para pessoas que eram também da mesma nacionalidade que ele, e que, tipo, iam ler isso em pouco tempo, né? Logo na sequência de que ele havia escrito, não era como se isso fosse ficar como um segredo, não. A ideia é que esse documento se espalhasse, né? O público-alvo não era a gente, né?
Isso quer dizer que, quando ele estava escrevendo esse evangelho, o que ele estava tentando fazer era falar sobre a chegada de alguém que havia sido prometido. O Natal é mais do que o nascimento de uma pessoa, é como se fosse a chegada de uma pessoa que havia sido prometida. A gente perdeu muito disso hoje na nossa cultura, né? A gente não tem mais esse tipo de profecia, esse tipo de coisa, vai vir alguém. A gente trata muitas vezes os políticos dessa forma hoje, mas não como se fosse nascer alguém, nascer um guerreiro, nascer um libertador. Então isso acaba que se perdeu para nós. Mas quando Mateus resolve escrever isso aqui para o povo judeu, ele logo de cara, logo no primeiro versículo, ele já deixa muito claro qual que é a intenção dele. E para nós, quando a gente lê, talvez não fique tão claro, mas para quem estava lendo lá no original, fazia todo sentido. Porque eles estavam aguardando por aquilo, eles estavam esperando por aquilo. Quando você lê o primeiro versículo, Mateus 1, Mateus, ele deixa claro que Jesus era o Cristo. O nome de Jesus era Jesus. Ó, que ensinamento profundo. Mas veja bem, nomes naquela época eram diferentes de hoje, certo? Hoje a gente tem nome do meio, sobrenome. Sobrenome naquele tempo não existia, só pessoas muito ricas às vezes tinham sobrenome, a pessoa tinha um nome só. O nome de Jesus era Jesus, Cristo. A palavra Cristo não fazia parte do nome dele. Não é como se fosse um nome composto ou um sobrenome. A palavra Cristo era mais como se fosse uma designação, como se fosse um cargo, sabe? Então, o que significava a palavra Cristo? A palavra Cristo, ela significava o ungido. Então, é como se a gente falasse hoje, por exemplo, assim, André, o professor de inglês, o Edivaldo, o marceneiro. É como se fosse a designação, né? Túlio, o advogado. É a designação da pessoa. Então, Jesus, ele era o Cristo. Então, quando a pessoa começou a ler, ele já leu o primeiro versículo e falava, opa, Cristo. Porque para ele, essa já era uma palavra muito carregada de significado. E o que era esse Cristo? Era quem viria para libertá-los. O povo que estava lendo aquilo ali estava sendo oprimido, e pelo povo romano estava vivendo como escravo. De repente eles falam, mas o Cristo já veio? Mas a gente está aqui ainda debaixo de domínio romano. A pessoa ali naquele momento, Mateus, como um bom escritor, já conseguiu captar a atenção de quem estava lendo. Logo na primeira linha. Porque essa genealogia vai fazer muito sentido para eles, uma vez que eles estavam esperando esse Cristo. As profecias do Antigo Testamento, né? Era comum que as pessoas naquela época tivessem memorizadas todo o Velho Testamento na cabeça delas. As crianças na escola eram treinadas para isso. Então, ali, já para eles, a palavra Cristo já tinha um significado muito grande. Jesus, ele era o ungido que viria libertar Israel. Quando Mateus, então, resolve escrever essa genealogia, ele seleciona ali cuidadosamente as pessoas que ele ia colocar na genealogia. Ele deixa algumas de fora e acrescenta outras. Isso é muito interessante porque genealogias, naquele tempo, eram como currículos hoje em dia. Era quem você era, entendeu? Então, assim, quando a gente vai montar um currículo hoje para conseguir um emprego, a gente pode até não mentir no currículo, mas às vezes a gente omite algumas coisas, não omite? Isso aqui eu não preciso colocar. Suponhamos que você teve uma experiência ruim em alguma empresa, tal, e se alguém ligar lá para pegar uma referência, não vai ser uma referência muito boa. O que você faria? Você colocaria no currículo? Você omitiria essa parte. As genealogias, quando a gente lê isso daí, é como se o Mateus estivesse dizendo para as pessoas assim, ó, olha só quem é essa pessoa, entendeu? Esse é o currículo dele, porque família naquela época era tudo, entendeu? A família era exatamente tudo. E é sobre isso exatamente que eu quero falar com vocês agora nessa primeira parte, sobre a família de Jesus, certo? Então veja bem, quando a gente lê essa genealogia, a gente percebe que Mateus não quis esconder nada. Mateus quis fazer uma genealogia, um currículo ali de Jesus bem diferente do que outros fariam. Para começar, um detalhe que às vezes passa despercebido por nós, porque não faz parte do nosso contexto, não faz parte da nossa cultura. Então, você vai me ouvir falar isso hoje algumas vezes de manhã. Você tem que pensar no leitor original, na primeira pessoa que estava lendo isso aqui, certo? Quando a gente estava lendo, então, a genealogia, o currículo aqui de Jesus, Mateus quer apresentar ele, a gente percebe que ele cita 5 mulheres. Só o fato dele citar as mulheres já é algo, assim, fora do padrão.
Porque quando tinha uma genealogia no tempo antigo, era o quê? Era só o pai e depois o filho dele. E aí o pai e o filho dele. Era pai e filho, sempre. É muito raro na história mesmo da humanidade você ver uma genealogia histórica de alguém que citava mulher na genealogia. As mulheres naquela época lá eram muito desvalorizadas, então elas não eram nem citadas. Mas Mateus cita, ele cita 5 mulheres, o que já é surpreendente. O leitor da época já ia franzir a sobrancelha e falar, nossa, mas o Cristo, na genealogia dele, 5 mulheres. Mais do que isso, as 3 primeiras que ele cita, Tamar, Raabe, Ruth, elas nem eram do povo judeu. Elas eram estrangeiras. Isso era algo assim, para quem estivesse lendo, mais uma vez, já ia ser muito surpreendente. Porque essas pessoas faziam parte da cultura deles, eles sabiam que elas não eram judeus. E para o judeu daquela época, alguém que não era da nacionalidade dele, alguém que não era da raça dele, era impuro. Era impuro no nível de que se você tocasse na pessoa, você tinha que se purificar. Então, já era muito surpreendente. E quando você vai mais a fundo ainda, e você começa a ver a história dessas mulheres, por exemplo, você percebe ali que existem muitos escândalos, são histórias assim um pouco imorais, são histórias que fazem a gente ficar um pouco desconfortável. O judeu, então, ficaria... Não, mas como assim o Cristo? E esse é o currículo dele? Tamar, que é uma história que nós temos no Velho Testamento, ela cometeu incesto com o sogro dela. Ela teve os motivos dela ali e tal, porque o sogro dela estava sendo injusto com ela, mas esse foi um ato que aconteceu. Raabe, ela era uma prostituta. Mas Mateus faz questão de colocar essas pessoas aqui. Por quê? O que isso significa? O que Mateus estava querendo passar com esse escândalo, digamos assim, que era algo escandaloso para as pessoas da época lá, colocar essas pessoas na genealogia. Mais uma vez, pense que é como se fosse um currículo. Você coloca algo que é escandaloso ali que você já fez. Por quê? Qual que é o motivo? Nada mais do que isso. Ó. Uma das mais belas mensagens que a gente tem no Natal é essa, que não importa quem você é, não importa o que você fez, o que você faz, o que você vai fazer, todas as pessoas são bem-vindas na família de Jesus. Há espaço para todo mundo. Na genealogia de Jesus, não foram incluídas só pessoas boas e as pessoas ruins, as pessoas más, as pessoas imperfeitas foram deixadas de fora. O ser humano mais santo, o ser humano mais maravilhoso do mundo, ele precisa da graça de Deus para fazer parte da família dele. Assim como as pessoas mais falidas moralmente, as piores pessoas, também precisam da graça de Deus da mesma forma. Jesus, ele não coloca nenhum limite moral para que as pessoas possam ou não fazer parte da família dele. Essa é uma mensagem maravilhosa. É uma mensagem que inclui a todos. Na mesma genealogia, você tem um rei citado, que é Davi. E você tem uma prostituta. E os dois fazem parte da mesma família, da família de Jesus. Essa é a mensagem do Natal. E isso para nós, como igreja, isso é um grande alerta para nós. Nós, muitas vezes, somos treinados na nossa cultura a nos achar superiores aos outros. Mesmo em coisas, às vezes, que a gente acha que é bobo. Mas isso é algo que tem em qualquer cultura. Você olha para uma outra pessoa e se sente superior a ela, você se acha melhor do que ela. Isso pode ser uma coisa sutil, como um gosto musical, um time de futebol, qualquer coisa. Mas a gente é treinado para isso, para olhar para o outro e se sentir superior. Então, no que diz respeito à família de Jesus, a pertencer à família de Jesus, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a genealogia é clara, há espaço para todos. Sejam os reis, sejam aqueles com vidas completamente bagunçadas. Você vê que Jesus, ele trabalha com pessoas fracas. Jesus não trabalha só com pessoas fortes. Ele trabalha com todo tipo de pessoa. Jesus precisa de todo tipo de pessoa. Para nós, como igreja, eu acabei de ler um livro que se chama Deus usa pessoas fracas para plantar a igreja. É isso que nós somos pessoas fracas, estamos aqui tentando plantar uma igreja. Mas Deus há de nos usar nas nossas imperfeições para fazer esse trabalho.
Então, se Jesus não impôs nenhum limite para quem pode pertencer à família dele, nós temos que ter muito cuidado para que nós também não coloquemos esses limites. Para você fazer parte da família de Jesus, o que você precisa, então? Quais são as características que você precisa ter? Nenhuma, no que diz respeito à característica. Para você fazer parte da família de Deus, você precisa se arrepender e ter fé. É só isso. O que Jesus exige, o que Jesus pede para que você possa fazer parte da família dele. Você fala, André, entendi o que você falou até agora, não há limites, eu quero fazer parte da família de Jesus. O que eu tenho que fazer para fazer parte dessa família? Você tem que se arrepender e você tem que ter fé. Tem que se arrepender do quê? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Isso às vezes parece muito genérico, não parece? Isso parece assim, eu tenho que me arrepender de um palavrão que eu disse, eu tenho que me arrepender de, da prova que eu colei, eu tenho que me arrepender de pecadinhos, assim, pecadões. O que eu tenho que me arrepender? Você tem que se arrepender do pecado que está por trás de todo pecado. Semana passada eu falei sobre isso, mas eu quero reforçar isso essa semana. Você tem que se arrepender do pecado que está por trás de todo pecado. Qual é o pecado que está por trás de todo pecado? É o pecado de Gênesis 3. É o pecado que Adão e Eva cometeram. Que pecado é esse? É o pecado de ser o seu próprio Salvador. É o pecado de ser o seu próprio Deus. É o pecado que é resumido na seguinte frase: a vida é minha e eu faço o que eu quiser com a minha vida. Por trás de todo pecado, irmão, tem essa frase: a vida é minha e eu faço o que eu quiser com a minha vida. Deus é muito bacana, sabe? Quando eu vou na igreja eu fico inspirado, eu acho gostoso, a gente canta, a gente faz, muito legal. Eu acho muito importante, assim, quando eu estou numa dificuldade, eu posso falar com Deus e pedir ajuda de Deus, mas tem certas coisas que eu acho que eu prefiro ficar com a minha opinião mesmo. Isso é exatamente o que Adão e Eva fizeram. Pô, muito bacana esse jardim, muito legal isso aqui tudo. Ele falou que não é para comer desse fruto aqui, mas eu acho que eu vou comer. Esse é o pecado por trás de todo pecado. Por que a gente mente? Porque a gente acha que a consequência da mentira vai fazer mal para nós. Aliás, a consequência da verdade vai nos fazer mal, vai nos prejudicar. Então você mente. Você fala, não, eu sei da minha vida, eu sei que eu não posso sofrer essa consequência. Por trás da mentira, então, qual que é o pecado que está por trás da mentira? Eu sou o dono da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim. Ninguém mais sabe o que é melhor para mim. A gente vive na época mais individualista da história da humanidade. Nós somos muito, muito individualistas. Isso aqui que está acontecendo de manhã, num domingo, é um milagre. A gente está aqui como comunidade, a gente está junto, como amigos, como irmãos. Porque nós somos uma sociedade individualista. Hoje o que mais tem é desigrejado, não é? Não, eu sou crente, eu creio em Deus e tal, mas eu vou ficar sozinho mesmo que é mais fácil. É individualista. Por quê? Por trás de todo pecado está essa frase: eu sei da minha vida, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. É isso que Jesus pede. Jesus pede que você se arrependa desse pecado. Especificamente desse pecado, de ser o seu próprio Deus. De ser o seu próprio Salvador. O Natal é o quê? O Natal é colocando claro, explícito na nossa cara assim, ó: você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém para te salvar. Você tem que ser resgatado. Você não consegue. Você pode tentar, você pode ser uma pessoa muito boa, muito moral, fazer tudo certo. Mas você precisa de alguém para te resgatar. Resgatar do quê? Do pecado de achar que você é o seu próprio Deus. Do pecado de achar que a vida é sua e você faz dela o que você quiser. Isso é o arrependimento. O que é a fé? A fé é você crer no Natal. A fé é você acreditar na mensagem do Natal. Que Deus se humilhou, Jesus se humilhou, abriu mão de quem ele era para nascer como um ser humano. Eu li essa semana uma ilustração do C.S. Lewis para tentar explicar para a gente mais ou menos o que é isso. O que é Jesus deixar de ser Deus e ser um ser humano? Ele falou que é mais ou menos assim: imagina que você é um ser humano e você escolhe, certo? De própria vontade, de sua vontade, com alegria, você escolhe se tornar uma lesma. É isso, entendeu? A glória de Deus é tão infinita, é tão suprema, e ele resolveu se tornar um ser humano. É como se fosse nós aqui escolhendo se tornar um inseto, sabe assim, insignificante.
E ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor. A Bíblia diz que desde a eternidade, Deus já havia planejado a vinda do Filho. Já estava no plano de Deus que isso acontecesse. Que ele viesse nos resgatar. Viver uma vida perfeita, uma vida de sofrimento. Uma vida que a gente pode olhar para ele hoje e falar assim, ó, o Deus que eu creio, o Deus a quem eu sirvo, não tem nada que eu esteja passando que ele já não passou. Se eu estou passando por tristeza, Jesus passou por tristeza. Se eu estou passando por dificuldade financeira, Jesus passou por dificuldade financeira. Se eu estou passando por desconforto, Jesus passou por isso também. É o único Deus que existe que você pode olhar e falar assim, não, esse Deus me entende. Ele me entende 100%. Por quê? Porque ele passou pelo que você passou. E mais do que isso, ele foi e morreu uma morte de cruz, uma morte no seu lugar, a morte que você deveria morrer. Você tem que crer nisso. Se você crê nisso, que isso realmente aconteceu, que isso não é uma história de era uma vez, isso é uma história real, está enraizada aqui, ó, tem nome atrás de nome, genealogia atrás de genealogia. Isso aconteceu de verdade. Essa notícia maravilhosa. Se você reagir a essa notícia com fé e com arrependimento primeiro, depois com fé, você vai estar na família dele. É só isso que precisa. Parece fácil, não parece? Essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer no mundo, meus irmãos. Você se arrepender disso e crer nisso. Parece tão fácil, é só isso que eu preciso fazer para ir para o céu? É só isso que eu preciso fazer para viver eternamente? É só isso. Se o Espírito Santo não nos ajudar a proclamar isso com as nossas línguas, é a coisa mais difícil do mundo de ser feita. Mas se você pedir a Deus que o ajude na sua falta de fé, Ele vai te ajudar. Ele vai ajudar você a se arrepender e ter fé. Essa é a mensagem de Natal, essa é a mensagem sobre a família de Jesus. Mas no final do texto, se você reparar comigo no versículo 17, é um versículo tão estranho ou mais estranho do que tudo que a gente estava lendo antes. Uma genealogia você até entende às vezes. Você fala, ok, é a família dele. Aí no versículo 17, Mateus coloca assim, ó. Assim ao todo houve 14 gerações, de Abraão até Davi. 14 de Davi até o exílio da Babilônia. E 14 do exílio até o Cristo. Aí vocês perguntam, tá, e daí? O que tem essa aqui? 14 e 14 e 14. Ah, legal, uma coincidência, né? São 14 e 14. Veja bem, eu vou precisar que você use agora todo o conhecimento matemático que você tem, certo? Eu sei que o meu tio, por exemplo, é bom em matemática, o tio de Valdo, eu sei que ele nem usa calculadora para fazer conta, ele é bom de conta. Ó, veja bem, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o que Jesus está falando aqui, o que Mateus está falando aqui, o que o texto está falando, é sobre descanso. E isso, gente, é o que a gente mais ouve falar, talvez, não de forma clara, mas é o que a gente mais ouve falar na época de Natal, no contexto que a gente vive, sobre família e descanso. O que é Natal? Ah, Natal é estar com a família e Natal é descansar. A gente já viu sobre uma família muito mais especial do que qualquer outra família. Mas e sobre descanso? O que tem a ver sobre descanso? Isso aqui. Veja bem que coisa, que segredo maravilhoso que tem nesse versículo. Ó. Na Bíblia, o número 7, ele é muito importante, porque ele, como é relatado lá em Gênesis, Deus descansou da sua obra no 7º dia, certo? Então não perca as contas comigo. Se concentre. Deus descansou no 7º dia. Então o 7 é um número especial. Você que é bom de matemática já sabe onde está chegando, então. 7, 14. Olha só. O dia do sábado, então, que é um dia dos 7 dias, né, o 7º dia, ele é o dia do descanso. O simbolismo desse 7 no sábado, ele vai ainda além. Se você vai lá em Levítico, na lei que existia lá naquele livro, aquele povo daquela época, a cada 7 anos, o agricultor ele tinha que deixar a terra descansar. Ele não podia plantar nada na terra, para que a terra recuperasse os nutrientes, ou seja, a terra tinha que descansar. Ia dar um ano ali para a terra descansar, antes de voltar a cultivar na terra. E por fim, o Levítico diz para a gente que, olha só, o último ano, se concentra agora, você entendeu? Isso aqui às vezes não é muito bom matemática. Ó. O último ano do 7º período de 7 anos. Você tem um período de 7 anos. 7, 7, 7, 7, ok? 7 períodos.
no último ano de 7 períodos de 7 anos, era o que eles chamavam de jubileu. Era um ano muito especial. O que era esse jubileu? Nesse ano, olha o que acontecia. Todos os escravos tinham que ser libertados. Todas as dívidas tinham que ser perdoadas. Se tivesse uma dívida, chegasse nesse ano, essa dívida era perdoada. Toda a terra, todo o povo, todo mundo, até os escravos, eles tinham que descansar da exaustão que eles estavam, do fardo que eles estavam. Isso está em Levítico. O sétimo sete, você tem lá 7 grupos de 7, sempre tem um 7. No sétimo 7, o sábado dos sábados, representava o quê? É um antigozo ali do descanso final, que todos conheceremos quando Deus renovar a terra. Irmãos, a eternidade, a gente não vai ficar no céu, vestido de branco, com asas, com uma auréola na cabeça, tocando uma harpa. Isso não é o céu não, tá? Isso não é o céu. No céu, nós vamos viver numa terra restaurada. A Bíblia diz que essa terra, a terra que a gente vive, isso aqui vai ser restaurado. Porque tudo foi afetado pelo pecado. Aquele pecado que a gente comentou de Adão e Eva lá atrás, que está dentro da gente ainda, afetou tudo, afetou a natureza, afetou a nossa terra, afetou o planeta, afetou tudo. E no sétimo, no futuro, isso vai ser restaurado. Nós vamos viver aqui. É isso que a Bíblia ensina. Mateus está nos dizendo, então, que esse descanso aí, ó, do 14, mais 14, mais 14, quando começa com Jesus, os sábados dos sábados, esse descanso de verdade, ele acontece por meio de quem? Por meio de Jesus. Por meio dele, a gente vai poder descansar de verdade. Um descanso de verdade. Quem está cansado? Quem está cansado agora? Quem acordou cansado hoje? Mais do que um descanso físico só, mais do que um descanso mental, vai ser um descanso de todo o peso do pecado que está nos nossos ombros. Se a gente entende de verdade que Jesus nasceu de verdade, sabe, que ele veio abrir um buraco aí entre o mundo espiritual e o mundo, a nossa realidade aqui, se a gente realmente crê nisso, se a gente realmente crê que lá na mesa com Jesus, na família dele, de um lado vai ter um rei, de outro lado vai ter uma prostituta, se você realmente crê nisso, se você tem fé nisso, você vai provar desse descanso. Esse descanso final, esse descanso eterno, esse descanso infinito. Como é que a fé faz isso? Para você poder aproveitar isso hoje já. Como você pode aproveitar esse descanso infinito, eterno, hoje já? Através da sua fé, mas como? Como é que você faz isso? Em Jesus, preste bem atenção, em Jesus, você para de ter que provar para os outros quem você é. Porque você sabe que, na verdade, lá no final, não importa se você é um fracassado ou um rei, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Provar quem você é. Isso tira um peso das suas costas. Isso tira... Em Jesus, você para de se preocupar com a sua performance. Tudo que você precisa é da graça de Deus. E você pode ter essa graça apesar de todos os seus fracassos. Depois de conhecer a Deus, a sua vida com certeza vai mudar. A sua vida com certeza vai ter alguns efeitos na sua vida que vão ser reais, fatos. Nós vamos ver, você vai ver, você vai olhar um ano para trás e você vai falar assim, nossa, mas a minha vida mudou muito. Eu estou vivendo uma vida diferente. Mas isso tudo vai acontecer não porque teve uma opressão, uma pressão em cima de você, porque você tem que mudar, você tem que ser melhor, você tem que ser mais santo, você tem que... Não, tudo isso vai acontecer porque você está vivendo agora para agradar a Deus. Você está vivendo para amar a Deus, a ser grato a Deus por tudo que Ele faz por você. Você vai viver realmente amando a Deus e não com medo de Deus. Você não vai viver sob a pressão da punição de Deus, mas sob o amor dele, sob a graça dele. E isso muda tudo. Isso muda absolutamente tudo. Você também vai poder descansar, meus irmãos, dos problemas e de toda a perversidade que tem nesse mundo. Muitas vezes a gente se sente muito oprimido, assim, como se a gente tivesse que controlar tudo. Como se a gente tivesse que fazer com que tudo dê certo. Isso é muito exaustivo. Você ficar preocupado o tempo todo com tudo porque tem que dar certo. Seja você mais velho, seja você mais jovem, o que eu vou fazer, eu preciso fazer, eu tenho que fazer.
e as coisas estão dando errado e você está ali exausto, preocupado com o futuro. Se você tiver fé em Jesus, uma fé real, isso vai dar para você uma esperança no futuro que não é só um otimismo. Veja bem, não é só um otimismo quanto ao futuro. As coisas vão melhorar, vai dar tudo certo. Não é um otimismo, é uma certeza. Você tem certeza, você não é só um otimista. Eu sempre quis usar esse exemplo numa pregação. A Milena sabe, eu sempre quis usar essa ilustração. E graças ao que aconteceu 1 ou 2 fins de semana atrás, essa ilustração ficou perfeita. Veja bem, para você entender isso, para a gente terminar já. Para você entender o que é essa certeza, esse descanso. Quando eu era mais jovem, ele estava com uns 20 e poucos anos, eu ainda gosto muito de assistir basquete. Mas naquela época eu não conseguia assistir direito porque os horários são muito ruins, sabe? Os jogos às vezes começam 11 da noite, meia-noite, não tem como você assistir. Às vezes tem um jogo que começa às 9, aí dá para você assistir. O que acontecia é que eu acordava no outro dia, às vezes, e eu olhava o placar. Eu queria ver se meu time tinha ganhado ou não. Se meu time tivesse ganhado, eu assistia o jogo. Se tivesse perdido, eu já nem assistia, certo? E veja bem, há 2 semanas atrás, quanto tempo? Teve a final da Libertadores, certo? E o Botafogo ganhou a Libertadores. Eu quero que você imagine o sofrimento que aqueles botafoguenses passaram quando... Você pode não entender muito de futebol, eu estou falando, mas você vai entender aqui agora, porque todo mundo sabe o que está acontecendo. Com 30 segundos, o jogador do time foi expulso. 30 segundos, o Botafogo ficou com um jogador a menos. Eles vão ter que jogar o jogo todo, praticamente, com um jogador a menos. Eu tenho certeza que teve uns 3, 4 torcedores que infartou. O que aconteceu aqui? Eu falei, não é possível, o Botafogo é muito azarado. Não tem como. Deve ter tido pelo menos umas 3, 4 televisão quebrada quando aconteceu aquilo. Não tem como. O Botafogo já é um time estigmatizado já, que todo mundo fala que é um time que é azarado, que zica, que não ganha nada. Aí com 30 segundos, o danado do time vai lá e o cara é expulso. O coração do torcedor do Botafogo naquela hora, se tinha uma coisa que ele não tinha, era certeza. Ele falou, o mais otimista falou, não vai ter como a gente ganhar isso aqui. Uma final, 1 a menos, com 30 segundos. No máximo a gente vai levar para os pênaltis isso aqui, não vai ter como. Agora eu quero que você imagine um torcedor que não podia ver o jogo, certo? Assim como eu não podia ver o jogo lá do meu time, ele não pôde ver o jogo. E aí, ele viu o placar, 3-1. O Botafogo ganhou. Eu vou assistir o jogo, porque eu não vi o jogo, eu quero ver então, certo? E aí ele não sabe nada sobre o jogo. Quando começa o jogo, com 30 segundos, o jogador é expulso. O torcedor que sabe o placar do jogo, como que ele reagiu? Ele falou, nossa, a vitória foi ainda maior. Essa vitória vai ser ainda mais épica. Imagina, um jogador a menos, com 30 segundos, a gente fez 3-1 no outro time. Essa é a certeza, essa é a convicção que você tem quando você sabe o final do resultado. Meus irmãos, quando Cristo morreu na cruz, o jogo acabou já. A vitória já está garantida. Nós já estamos salvos. Ele já fez tudo que precisava ser feito. Você consegue olhar hoje para os sofrimentos e para as coisas que estão dando errado na sua vida e você consegue descansar. Esse é o presente do Natal, é um descanso supremo. É você olhar para a sua situação agora e falar assim, cara, mas parece que nada está acontecendo, parece que está demorando, parece que não está acontecendo nada na minha vida. Mas se você olhar para a história do Natal, se você olhar para o Natal, você sabe que a vitória é garantida. E você pode descansar. Eu quero que você reflita nisso. Eu quero que você terminar essa mensagem para você pensar nisso. Como você pode descansar. Como você pode ter certeza de que a vitória é certa. No final de verdade, vai dar tudo certo. Nas histórias que começam com era uma vez, geralmente o final dá tudo certo. Essa não é uma história que começa com era uma vez. É uma história que tem ali uma genealogia quando começa. Mas no final vai dar tudo certo.
Se Jesus morreu, se Jesus nasceu primeiro, se Jesus morreu depois, e se ele ressuscitou, no final vai dar tudo certo. Amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Jesus, nosso Salvador, obrigado, Senhor, por essa certeza, Pai. Meu Deus, deixa isso cada vez mais profundo no nosso coração, ó Deus. Enraiza isso na nossa alma, Pai, no nosso ser, no nosso entendimento, Pai. De que se o Senhor nasceu, se o Senhor morreu, e se o Senhor ressuscitou depois de 3 dias, Pai, se o Senhor está vivo agora, ó Deus, na glória, Pai, vai dar tudo certo, Senhor, no final. Obrigado pelo privilégio de poder fazer parte da sua família, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, perdoa o nosso pecado, ó Deus. E nos ajuda a ter fé nisso tudo que a gente ouviu, ó Deus. Que isso possa inundar, ó Deus, que isso possa transbordar na nossa vida diária, Pai. Que o inimigo não tenha poder sobre a nossa mente, Pai. Que ele não minta para nós, ó Deus, dizendo que não vai dar certo, ó Pai, mas que a Tua verdade, que a Tua palavra, cada dia, ó Deus, inunde o nosso coração e inunde a nossa mente, ó Pai, com a certeza, ó Deus, desse presente que nós recebemos, ó Pai, no Natal, ó Deus, de que no final tudo vai dar certo, Senhor. É a nossa oração nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém.